Boa noite. Vamos a Atos capítulo 18. Continuando a nossa exposição, retomando o fio da meada, na pregação passada nós vimos que após 1 ano e meio em Corinto, chegou a hora de Paulo iniciar a viagem de retorno para casa, na Antioquia da Síria, já expliquei isso. E vimos que ele levou junto com ele Áquila e Priscila. Nós vimos lá o texto anterior. E o casal Áquila e Priscila, que era um casal que Paulo encontrou em Corinto, eles estavam em Roma e foram expulsos de Roma por perseguição, estavam agora em Corinto e eles faziam tendas, como Paulo fazia tenda também, já explicamos isso tudo. Agora Paulo, quando vai para Éfeso como o caminho para chegar em Antioquia, ele foi a Jerusalém também, ele leva para Éfeso Áquila e Priscila e deixa os dois lá. E Paulo, então, continua a viagem de volta para o lugar de onde tinha saído. A igreja de Antioquia que o tinha recomendado desde a primeira viagem missionária. Então, terminou a segunda viagem missionária e eu comentei, inclusive, que rapidamente Lucas, o autor do livro, passou para a terceira viagem missionária. No versículo 23, ele diz, havendo passado ali algum tempo, ali aonde? Em Antioquia. No 22, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, começou a viagem, a terceira e última viagem missionária de Paulo, assim conhecida, essas três viagens dele. Ele viajou depois, mas não há um nome definido para essa viagem, que ele fez depois de preso em Roma, já no final da vida dele. Então, vamos aos versículos 24 e 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por mais essa tua palavra exposta aqui, que teu Espírito nos ensine e aprendamos para a nossa vida cristã e sejamos testemunhos fortes desse Salvador maravilhoso que nos alcançou pela graça da fé. Que tu sejas honrado aqui, pessoas sem Cristo que ouçam esta pregação, que sejam alcançados também pelo Espírito Santo e se tornem crentes, como nós temos tido esse privilégio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos por isto. Amém. Então, a cena volta para Éfeso. Paulo havia deixado o casal Áquila e Priscila em Éfeso e voltou para
Antioquia. Foi para Jerusalém, subiu para Jerusalém, voltou para Antioquia, prestou contas, depois começou de novo. Nesse íntere, os holofotes voltam para a cidade de Éfeso. Algumas semanas ou meses depois que Paulo partiu de Éfeso, não sabemos exatamente quanto tempo, entrou em cena um outro personagem aqui, interessante, judeu também, Apolo, que era um pregador excelente, poderoso na exposição das Escrituras, que na época eram apenas o Velho Testamento. Mas ele não ficava restrito só ao Velho Testamento, porque ele ouvira falar de Jesus e começou a pregar sobre Jesus, aqui dizendo inclusive com muito poder, com habilidade, para mostrar aos judeus que Jesus de Nazaré era o Messias, previsto pelo Velho Testamento. Mas havia algo na pregação de Apolo que não estava rigorosamente correto. Tinha um certo ponto aí que não estava de acordo. O que? Não diz explicitamente. Mas é muito provável que a resposta esteja aqui quando diz assim, mas ele só conhecia o batismo de João. Talvez aqui esteja a resposta. Ou seja, ele não tinha ouvido falar, parece, da doutrina de que o Espírito Santo passaria a habitar na pessoa que se converte a Cristo. E isso era uma novidade, porque no Velho Testamento não há este ensino de uma habitação permanente naquele ou naquela fiel a Deus que se converte agora a Cristo, de acordo com o Novo Testamento. Mas na época do Velho Testamento, alguém fiel a Deus, a Bíblia não diz que era habitado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala do Espírito Santo atuando em pessoas lá no Velho Testamento, mas para dar certos poderes, iluminar, para dar sabedoria, para ser rei, por exemplo, como disse que o Espírito Santo se apossou de Saul, e para dar habilidades até manuais, que ele dava para aqueles que trabalharam com madeira na construção do templo, o Espírito Santo dava capacitação. Então era curioso, mas não havia um ensino do Espírito Santo ser um selo que protege a alma do fiel. Esse ensino veio com o Novo Testamento. Esse é o batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo. No grego, as duas expressões podem ser legitimamente utilizadas. O batismo do Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo, que eu não vou explicar isso agora, já expliquei isso antes. Seja como for, essa parte importante da doutrina cristã, muito importante, da habitação do Espírito Santo no crente, e que inclusive serve para dar uma segurança enorme. Para mim, pessoalmente, uma das metáforas, das comparações mais valiosas que eu acho, é o Espírito Santo ser um selo. Ele sela o crente, ele protege, acabou-se. Ali não tem quem penetre, não tem quem mexa, não tem quem roube aquela salvação, não há. É uma segurança total, absoluta. Então, é algo muito importante, não é uma doutrina secundária, marginal, coisa assim. Não, é muito importante. Tudo indica, então, que era isto que João Batista não sabia. Ele nunca tinha ouvido falar, ele não estudava a Bíblia, mas não tinha Bíblia ainda, o Novo Testamento, tinha o Velho, e o Novo estava sendo formado, inclusive o próprio livro de Atos, que nos conta essa história, ainda ia ser escrito, claro, e ia entrar no cânon. O cânon estaria formado lá pelo ano 95, 100, depois de Cristo, quando João escreveu o Apocalipse, como já falei. Então, não tinha, e ele não ouviu
Isso aí. Então, ali estava um pregador, cheio de poder, ardendo de zelo por Deus e por Cristo, provando que Cristo era o Messias, mas estava falando de uma maneira incompleta. Alguém precisava urgentemente orientá-lo com mais precisão, que é a expressão usada aqui. Não é bem assim, Apolo. Não sei o que ele estava dizendo, se era de fato este o problema da doutrina do Espírito Santo, mas alguém tinha que orientá-lo. Paulo estava longe, ele já estava naquele período que ele foi lá para Antioquia, antes de voltar para a terceira viagem missionária. Silas e Timóteo, que foram os companheiros de Paulo na segunda viagem missionária, talvez tivessem ficado na Macedônia, na Grécia, em Corinto ou redondezas. Não sabemos, não fala. Então, quem é que iria falar com este homem? Áquila e Priscila. E algumas vezes o nome de Priscila vem antes de Áquila, é curioso. Os estudiosos ficam assim, por que acontece isso? Talvez a Priscila fosse a mais forte em termos de presença, de ensino, não sabemos, mas é curioso isso. Às vezes é Áquila e Priscila, às vezes é Priscila e Áquila. Então, parece que tinha que ser o casal mesmo. Então, como eu falei na semana passada, eu vou abrir um parêntese em Atos e vou focalizar nesse casal aqui, Áquila e Priscila. Eles chamaram Apolo à parte e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Interessante é que nós não lemos em lugar nenhum que Apolo era um pregador ou tinha inclinações para ser um pastor. Não fala. O que nós temos em termos de atividade de Apolo é que ele era fabricante de tendas. Poderia ser missionário também, como Paulo era, e era fabricante de tendas também. Mas não se fala nisso em relação a Apolo. Não se comenta que a Priscila era uma profetisa, que havia na época profetisa, como vocês sabem, eu já expliquei isso recentemente também. Parece, então, que era um casal de crentes leigos, que viviam pelos próprios trabalhos de fabricação de tendas, mas extremamente interessados e dedicados ao trabalho de Deus. E aqui eles chegam ao ponto de chamar um grande pregador para corrigir a doutrina dele. Então, quero duas observações com vocês. Primeira, a iniciativa do casal em ter um diálogo com Apolo. Eles tomaram-no consigo e passaram então a ensinar a Apolo esse detalhe que estava faltando na doutrina dele. Chegaram a hora então de Áquila e Priscila aplicarem o que tinham aprendido até aqui do Evangelho, claro que especialmente de Paulo, com o tempo que passaram juntos em Corinto. Em Éfeso passaram nenhum, porque Paulo estava de passagem, deixou o casal lá e continuou. Mas o tempo deles em Corinto foi um tempo bom, talvez mais de um ano e meio foi o tempo total de Paulo lá. Então, aprenderam muito com Paulo, é evidente. E foi o que eles fizeram, então. Eles foram aplicar o que tinham aprendido. Então, é muito bonito. Nós vemos aqui um crente transmitindo a outro o seu conhecimento pessoal das coisas do reino de Deus. E ocorre um fenômeno interessante em qualquer igreja, inclusive a nossa. Apesar de nós termos basicamente as mesmas convicções doutrinárias, só o fato de sermos da mesma igreja já mostra isso, nós temos capacidades diferentes de aprender as verdades de Deus. Cada um aqui tem uma capacidade diferente. E eu não estou falando aqui de inteligência, no sentido de QI,
Não sei nem se ainda se mede QI com o famoso quociente de inteligência, né? Na minha época era muito comum, na minha época era mais novo, hoje eu nem sei se ainda usam isto. Mas o assunto aqui não é inteligência racional, inteligência da mente, inteligência para as coisas da ciência ou coisa desse tipo. Mas estou falando aqui de capacidade de entender as coisas espiritual. Aprender e entender as verdades de Deus. Cada um tem tido uma experiência diferente um do outro. Cada um se desenvolve em áreas diferentes. Se temos 20 pessoas numa congregação, nós vamos ter 20 experiências diferentes de vida cristã. Uma diferente da outra. Claro que tem coisas em comum, como, por exemplo, a salvação em Jesus Cristo. Mas a própria forma com que um crente vai dar um testemunho da sua conversão, da sua salvação, vai ser bem diferente da do outro. A salvação é comum, mas a experiência, o tempo que você passou para receber esta fé, buscando de Deus alguma iluminação, vai ser diferente do seu vizinho. A forma como recebeu isso, a pessoa que lhe falou, o meio com que você veio a tomar conhecimento do Evangelho, foi uma pessoa, foi um grupo de pessoas, foi lendo alguma coisa, foi ouvindo alguma coisa. Então, até o que é comum, o que é igual, podemos chamar, análogo, que todos nós temos a mesma salvação, mas são experiências diferentes. E se formos falar do aprendizado das coisas de Deus, aí que é diferente mesmo. Embora adquirindo basicamente as mesmas doutrinas, mas você vai entender mais do que o outro, e alguns entendem muito bem, mas não conseguem passar para frente, não conseguem ensinar, fala e não passa, não tem jeito. Já o outro se mete a dar uma aula e dá uma bela aula, não sabia nem que podia fazer isso, e dá uma boa aula e começa e vai, e se torna um professor das Escrituras, sem nem ter pensado que isso ia acontecer um dia. É diferente, e é Deus que vai dotando as capacidades e tudo mais. Eu não tinha a menor ideia de que eu ia me tornar um pregador, nem um crente, quanto mais um pregador. Foi a primeira vez que eu fui no Guaraciaba do Norte, se eu não me engano, uma cidadezinha pequenininha lá, que eu fui dar meu testemunho numa casinha que tinha um telhadinho, uma puxadinha, como se diz, lá no fundo do quintal, e pediram para eu falar como é que eu tinha me convertido. Tinha pouquíssimo tempo de crente, engenheiro, estava lá para examinar lá um projeto, uma construção de uma igreja lá e tal, e comecei a falar, e o pastor da minha igreja estava presente, e eu falei como é que eu tinha conhecido Jesus Cristo e tal, e ele se impressionou e disse: você fala bem. Eu digo: sabia, pois é. Fala na nossa igreja. Não vou falar na igreja. Vai falar na igreja, tá? Me desafiou. Aí eu fui pregar na igreja, não queria nem imaginar a palavra pregar, eu fui falar lá na igreja e tal, e o resultado foi positivo. Para mim, me senti muito à vontade, muito feliz. A igreja também aprovou, se agradou, e assim foi, e isso faz mais de 40 anos. Então, não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer, mas aconteceu. Então, é porque um é melhor do que o outro. Não é questão de chamada, é questão como Deus transmite a capacidade de entender mais do que o outro, ou não, como eu disse, não só de entender, mas de saber explicar. Tem outro que escreve, então tem de todo jeito. O que eu quero dizer é o seguinte: um exercício riquíssimo para qualquer igreja é ela, igreja, conseguir que os seus membros compartilhem suas experiências de vida, especialmente vida cristã, uns com os outros. Esse compartilhamento é muito importante.
E cada igreja precisa desenvolver formas para que esse compartilhamento exista e trabalhe e seja operativo e dê frutos. É o caso de perguntar o quanto você tem compartilhado com irmãos da igreja e de outras também, de uma maneira mais informal, mas eu quero concentrar na nossa igreja. Quanto você tem compartilhado com irmãos da nossa igreja o que você tem aprendido como crente? O que você tem contribuído para a edificação espiritual dos seus irmãos em Cristo nesta igreja? Esta é uma pergunta que vale a pena fazer e vale a pena cada um pensar na resposta. Uns exemplos, ensino formal da Bíblia, um discipulado. Eu quero me propor a ensinar um novo convertido, ou alguém que não é nem novo convertido, mas tem ido da nossa igreja e tudo, e se mostra aberta, a pessoa se mostra aberta para ouvir mais do Evangelho. Eu quero participar. Tem alguma coisa na igreja aqui? Tem um departamento de discipulado, tem um livrinho próprio, tudo isso tem pronto. Pois eu quero. E é uma oportunidade maravilhosa de você passar para frente, não só o que está no livrinho, que ali é algo já feito para você passar e ensinar, mas é claro que essas aulas, elas vão ser transmitidas passando pela sua experiência pessoal, pelo que você tem aprendido, e praticamente sem sentir, vai saindo conversa aqui, conversa ali, e aí você vai falar da sua experiência como crente, e a pessoa vai fazer perguntas, você vai responder do seu jeito, conforme a Bíblia, mas é do seu jeito, com as suas palavras. Então você está colocando uma dosagem alta de personificação da sua experiência cristã, como Áquila e Priscila fizeram quando chamaram Apolo e disseram: vem cá, Apolo, nós precisamos conversar com você sobre algumas coisas aqui. Discipulado, ensino na escola dominical, ensino para crianças, para jovens, para adolescentes, para jovens, para adultos, para mulheres. Por que não? Estudo bíblico evangelístico, estudo bíblico qualquer em casa. Esse é um ponto que nós estamos falando e insistindo, e eu pretendo fazer até mais isso. A nossa igreja já está com maturidade suficiente para abrir mais estudos em casa. O irmão Hoover abriu na casa dele, no apartamento dele, como vocês sabem, já avisaram várias vezes aqui no culto à noite, irmão Hoover e Cláudia, e o André alterna com o Hoover as lições, e temos tido notícias muito gostosas, até de conversão lá, recente. E a Sandra foi falar comigo toda alegre, satisfeita. E a alegria de crente é isso, inclui isso, né? Chegou com um riso bem aqui, que foi? Né? Conversão no grupo do Hoover. Pronto, isso é alegria de crente. E a igreja crescendo com isto, a igreja toda se animando, sem energia pura na veia da igreja. Mauro Júnior tem feito um estudo na casa dele também, com a Salma. E não sei se tem outro aqui. Espero que eu esteja enganado e tenha mais uns 8, sem eu saber.
Mas é difícil que eu não saiba, né? Mas, gente, está na hora de você, cada um de vocês, pensar nisso. E especialmente, claro, o casal, né? Na casa do casal, ou se é um solteiro na sua própria casa, conversando com os pais, ou no outro lugar, ou na igreja, se dispondo a vir à igreja num certo momento para liderar um grupo, mas já está bom, já está na hora da igreja abrir estudos e o compartilhamento pessoal do que você tem aprendido está lá sendo praticado. Eu não tenho a menor ideia do que o Rubem anda falando lá. Eu não tenho a menor ideia do que o André anda falando lá. Quando eu digo não tenho a menor ideia, no sentido do que estão estudando, do que estão vendo, da maneira como estão transmitindo, se é meia hora ensinando e meia hora trocando ideias, se tem lanche, se não tem, eu não sei. E nem preciso saber. Eu sei que a doutrina, assumo que a doutrina da igreja está sendo ensinada lá. Parou aí. Mas a forma de ensinar vai entrar na experiência de quem está lá, de quem vai dar um testemunho lá, ou quem vai participar de uma discussão depois. E vai ser muito personalizado isto. E isso é fantástico. Mostra a diversidade das experiências cristãs que cada um tem tido. Essa igreja que bem no comecinho nós tínhamos grupos em casa, bem no começo nós tínhamos isto. Uns 3 ou 4, né, que era 90% da igreja. Agora a igreja está com esse monte de gente aí, e cadê os estudos bíblicos? Nas casas. Fica o desafio, gente. Fica o desafio. Pense, leve a sério, converse uns com os outros e parta para isso. Eu me lembro de uma época na Manancial, que o Kels tinha um estudo bíblico lá, e demorou muitos anos, e andava tão bem que ele andava se escondendo de mim. Porque eu dizia assim, eu vou dividir esse grupo em 2, está com gente demais. Não. Aí ele saía por acolá e dava enrolada, né, no limite aceitável, né? Quantos tem lá? Né? Quantos tem lá, rapaz? Porque mais de 20 fica antiproducente, não adianta e tal. Não. Aí alguém dizia, está com 24. 22, 23, aí eu ia lá em cima e ele... Não, o último só foram 19, sim, mas o penúltimo, né? Então, era uma situação gostosíssima, em que ele não queria que o grupo se partisse ao meio, e nem os próprios participantes, um grupo muito forte durante muitos anos na igreja. Né? Então, aqui já temos, então, como eu falei, temos 2, e estou esperando, irmãos. Há uma outra forma de você passar a sua experiência do que você tem aprendido de Deus, obedecendo Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. É outra forma de você ajudar, de você participar. Não só agora no sentido de você ensinar alguma coisa, ou de estar num grupo estudando junto, e tudo mais aqui, de ajuda, de levar carga. Que carga? Que carga? Quando você vê alguém com um saco nas costas, querendo levantar e tudo, e você vai ajudar esse minutinho, mas o que tem aqui dentro? Aí, em função do que ele responde, você vai resolver se ajuda ou não. É assim? Não. Se eu não ajudar aqui, rapaz, você não quer saber o que tem dentro ali. Ele está com a carga, ele está querendo carregar e não está conseguindo. E você vai e diz, deixa eu lhe ajudar. E você não sabe nem o que ajudou a carregar. Mas é uma carga. Então, eu acho que nós não devemos ser tão seletivos nessa questão, o que é que o irmão tem, o que é isso e tal. Ajuda, vai levando, vai tentando ajudar de alguma maneira. Tem irmãos que não gostam de falar dos seus problemas, embora seja óbvio que ele está com certo problema, ou irmã, mas tudo bem, se ele não quer dizer, então, lamentavelmente, eu não posso levar a carga dela.
E será que orar por ela não é uma forma de levar a carga dela? E dizer, quando encontrar, meu irmão ou minha irmã, eu não sei o que está ali infligindo, você não quis me contar, e eu respeito e tudo, mas olha, eu estou orando por você. E a pessoa gosta de se sentir abraçada, protegida. Eu estava vendo uns documentários que a Sabrina me recomendou, de uma igreja enorme, americana, uma igreja dessas bem mundanas e que não tem praticamente nada de Jesus Cristo e tudo, mas é curioso como... E depois a igreja entrou em crise, vários escândalos lá de toda ordem, especialmente dos pastores e tal, uma coisa triste. Mas é curioso, o testemunho de muitos que participaram lá, dizia assim, o que me trouxe aqui é que eu me sentia abraçado. Porque as pessoas diziam, as pessoas eram treinadas, altamente treinadas, para dizerem, você não imagina o quanto é importante a sua vida aqui. A sua vida, a sua presença aqui, porque nos importa a sua vida, o que você passa, e a pessoa se sentia extremamente acolhida. O problema é que o tempo foi passando e foram vendo que cantores e astros de rock, de música e de cinema começaram a participar, ficou a igreja mundanizada total, e havia lugar só para os artistas e para as celebridades. Um lá disse, eu estava sentado, sentei no lugar do fulano, um nome desse tamanho, que todos vocês conhecem, era reservado ali e mandaram sair. Eles, como é que pode? Isso é cristianismo? Em que cadê que estão interessados em mim? E tudo, e tome dízimo, e ajuda, e pedido de dinheiro, e cheque. Ah, não, isso aqui não é para mim, não. Mas é curioso que o que chamou atenção foi a acolhida. Então, não tem uma pessoa que não se sinta bem ao ser acolhida. E você pode compartilhar a experiência cristã desta forma, só não precisa ensinar nada, abrir a boca para dizer uma doutrina, mas só em dizer, eu me interesso por você, eu tenho orado por você, e assim que quiser eu estou pronto para ajudar de outra forma e tudo. É muito gostoso isso. Qualquer tipo de alívio que você puder dar a um irmão, dê. E compartilhamento de momentos comuns da vida, mesmo sem crises. Momentos em que irmãos estão juntos são valiosíssimos. Comentei ontem sobre a reunião, 2 reuniões que nós tivemos grandes, comparativamente com os nossos números, né? A das senhoras e o dos jovens, lá numa praia, no tal do Luau. É valioso isto. Então, estavam lá. Aí eu vi foto de fogueira e tal, tudo muito legal, gostoso, na beira da praia lá e tal. Ali não era questão de ajudar um ao outro, como eu comentei, não era questão de ensinar o outro, não. Ali era comunhão. Comunhão. Nas senhoras, aprenderam muito, uma exposição riquíssima da irmã Nayara Magda, que eu sei que foi excelente, mas além disto, foi a comunhão das senhoras uns com os outros. Claro que deve ter havido alguma pregação, alguma pequena palestra lá na praia, lá com os jovens, mas realmente o que está valendo ali é a comunhão. Tanto que eu próprio tenho insistido, desde o início das senhoras, que não seja um culto, não queria que fosse um culto, mas reunião, poderia ser palestras e tal, como estamos tendo, testemunhos, mas o propósito principal é comunhão, porque é um ponto riquíssimo numa igreja de transmissão de experiências, porque quando fala comunhão, não é só estar rindo e contando uma piada ou coisa desse tipo, mas falando naturalmente da sua vida, de um problema, de um sufoco, de uma necessidade, de um problema, de uma doença, de qualquer coisa, você está passando sua experiência de vida cristã, mesmo sem sentir, mesmo de uma maneira muito informal, mas está passando, e a igreja está crescendo com isto. Tudo isso é muito, muito importante. Voltando a Áquila e Priscila, eles começaram com o bom senso de não corrigirem Apolo publicamente. Não sei se vocês notaram.
Perceberam que o irmão estava dizendo alguma coisa que precisava ser corrigido, e diz claramente que chamaram à parte para uma conversa. Agora, se foi na calçada da sinagoga, ou da igreja, ou em casa, lanchando, chamaram ele para lanchar na casa deles, não importa. O fato é que o casal provocou o pregador Apolo para uma conversa. E a conversa não era das mais agradáveis. Que um pregadorzão ser chamado por um casal, vamos chamar leigo, embora ele talvez fosse leigo também nesse sentido. Por qualquer um, ser chamado por qualquer um, para ser corrigido, isso é complicado, especialmente pregador, que ocupa o púlpito e tal. Aí quando alguém diz, aquilo que você falou ali, tá, o que foi? É difícil. Uma das coisas mais difíceis que tem é convencer um crente a falar com outro alguma coisa não muito agradável, como esta. Uma correção, uma repreensão, coisa assim. Não vai. Não vai. Olha, empanca, irmão. Acreditem no que eu estou dizendo. É dificílimo. Chame o irmão, chame a irmã. Diga que não está satisfeito com isso, que você está magoando a ele, sem saber. Não, melhor não, confusão não. Então, é muito difícil. Então, o que eles fizeram aqui foi dificílimo. Apolo poderia ter reagido mal e ter dito assim, não prego mais. Eu sei lá como é que ele iria reagir, e o casal sabia, mas eles fizeram o que era necessário. Então, todo crente deveria estar disposto a conversar com outros sobre Bíblia, doutrinas, pensamentos, não apenas para corrigir, mas simplesmente também para aprofundar, para esclarecer e conversar esse tipo de coisa. Se acostume a conversar, trocar ideias com o seu professor da escola dominical, com o seu pastor, com o seu líder de grupo, com os seus irmãos em Cristo. Converse, troque ideias, eu estou com uma dúvida aqui, o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo. Isso é muito bom entre vocês. E se tiver que corrigir alguém, corrija. Até o pastor. Segundo ponto sobre eles, é que eles precisavam, o casal, precisava estar afinado com a doutrina que eles iam ensinar, né? Já pensou? Apolo, eu tenho que fazer uma correção aqui. O que é? É sobre a doutrina tal, supondo que seja do Espírito Santo na vida do crente. Aí ensinava, errado. Era pior. Vou ter deixado o Paulo falar mesmo do jeitinho dele lá. Então, eles tinham que estar afinados. Lembra que disse que eles ensinaram com precisão. O casalzinho estava afinado. Fiquei pensando se aqui não estaria um motivo pelo qual muitos crentes não se dispõem a conversar bíblias com outros irmãos, especialmente quando as conversas envolvem uma exortação, uma coisa assim. Talvez não conheçam bem as Escrituras. Pode estar na base dessa dificuldade de um crente interagir com outro falando de coisas espirituais, de coisas da Bíblia, seja insegurança. Não, vou começar a falar alguma coisa, o outro, isso aqui está errado. Começa aqui, como é que você explica isso? Sabe de uma coisa? É melhor não falar. Não falar, é falar de outras coisas mais amenas, mas não deve ser assim. Coisas amenas, tudo bem que se conversa, é gostoso e tudo, mas que faça parte da sua vida um exercício mais forte nesse tipo de situação aqui. Você teve uma dúvida durante a aula? Não dispense, não dê moleza ao seu professor. Professor, não entendi. Agora, não vai ser na frente de todo mundo que você vai querer apertar o seu professor, ou querer mostrar que você sabe mais do que ele. Aí, claro, não é uma atitude boa, uma atitude saudável, né? Mas, como Áquila e Priscila fizeram, professor,
não entendi bem, que o senhor falou isso na aula passada e agora falou assim. Eu não entendi bem. Não está dizendo que ele está errado, não está criticando, mas está querendo uma explicação precisa. Como é isto mesmo? Aí o professor está na hora de mostrar que ele sabe e que ele está dando uma aula consciente e que vai lhe explicar. Agora, é muito mais fácil você pensar assim, deixa para lá. Eu não entendi bem não, vai ver que ele não vai saber me explicar, vai ficar constrangido, vai ficar com raiva de mim, achando que eu estou desconfiando dele. Eu não sei. Mas esse tipo de interação precisa haver na igreja com mais profundidade. Quantos conselhos bons você deixou de dar porque não sabia como baseá-los na Bíblia? Essa é uma pergunta que vale a pena pensar. Quantas vezes? Você tinha um conselho bom para dar para um colega, um amigo, um irmão na igreja, você tinha um conselho bom para dar, mas talvez timidez, medo, insegurança, não sabia como é que o irmão ia receber, e não saberia justificar, e melhor não dar. Melhor não dar. Melhor não fazer muita coisa, né? É melhor não ir trabalhar e receber o cheque no fim do mês, não é melhor? Diga para o seu patrão lá, é melhor, eu resolvi não vir mais trabalhar, e o senhor bota o meu cheque, manda o Pix no final do mês. É melhor. Sim, mas não funciona. Então, precisamos fazer coisas que puxem pela nossa comodidade e até pelo medo, pela intimidação que você faz a si próprio. Vá em frente. Irmão, se eu fosse você, eu faria isto. Você está falando aí que está com essa dificuldade. Tá? Sim, mas por que isso? Não, eu não sei. Eu não sei explicar direito. Aí é outra coisa. Mas eu acho que o correto é fazer assim. Quer explicação mais detalhada, vai lá para o pastor, ou vai estudar, não sei não. Mas meu conselho é esse. Dê o seu conselho. E quantos conselhos bons você deixou de receber, porque os irmãos também se acanharam e não foram adiante. Estudem a Bíblia, leiam bons livros, fiquem conhecendo melhor o que você pode se basear para ensinar, para transmitir, para passar para frente. Pulemos agora uns 3 anos, depois da conversa de Paulo e Apolo com Paulo, nem Paulo nem Apolo, de Áquila e Priscila com Apolo. Pular 3 anos no tempo. Apolo tinha partido para Corinto, onde hoje é a Grécia. Paulo de volta a Éfeso, onde é a Turquia hoje. Na 3ª viagem missionária. E ele disse que voltaria. Não sei se vocês se lembram que em Éfeso aconteceu uma coisa interessante. Quando ele passou lá e deixou o casal Áquila e Priscila, estava de volta para casa, lá é que, curiosamente, os judeus, dessa vez, em vez de se revoltarem, criticarem e o expulsarem, gostaram, não houve briga, e os judeus pediram para ele ficar mais. E, ao contrário do que sempre fazia, Paulo disse, não, eu tenho que voltar. Até não sabemos porquê, talvez para ir para Jerusalém, para Páscoa, não sabemos exatamente. Mas ele não ficou, não atendeu o pedido. Mas disse, eu volto. E voltou, já na 3ª viagem missionária. Então, de Éfeso, ele escreve uma carta aos Coríntios, famosa carta primeiro aos Coríntios. Pois vamos lá, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Diz assim, 1 Coríntios 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Ele escrevendo para Corinto, que não estava mais na Ásia, mas já era no que hoje é Grécia. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, lá de Éfeso. Muito bem.
Eles tinham deixado o casal lá, pois o casal estava saudando os irmãos de Corinto. E bem assim a igreja que está na casa deles. O casal construiu uma igreja na casa deles. Saíram de 1 Coríntios, saíram de Corinto, levado por Paulo, chegaram em Éfeso, ficaram lá, Paulo deixou-os lá e foi para casa, para Jerusalém e tal. Depois Paulo está em Corinto, fazendo uma... Não, em Corinto. Ele faz uma carta depois para os irmãos de Corinto e de Éfeso. Ele faz uma carta para Corinto. Olha, os irmãos aqui estão mandando lembranças, inclusive Áquila e Priscila e a igreja em Éfeso, que está na casa deles. Então, será que Paulo, ao tirá-los de Corinto e deixá-los em Éfeso, anos antes, estava com essa ideia do casal plantar uma igreja lá em Éfeso? Não sei. Eu sei que fizeram. Abriram igreja na sua própria casa. Outro pulo no tempo, agora talvez em torno de 1 ano. Paulo agora está em Corinto. E escreve para os romanos agora, os irmãos que estavam em Roma. Então vamos a Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 5a. Diz assim, Romanos 16, saudai Priscila e Áquila, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. De novo, antes Paulo tinha escrito de Éfeso para Corinto, agora Paulo escreve de Corinto para Roma, e ele diz a mesma coisa que disse quando estava em Éfeso, escrevendo para os coríntios, o casal Áquila e Priscila está mandando lembranças, viu? E a igreja que se reúne na casa deles. Aí 1 ano depois ele está em Corinto, aí escreve para Roma, o casal Áquila e Priscila está mandando lembranças, viu? Eles e a igreja que se reúne na casa deles. É impressionante, gente. Impressionante. Lembram que agora eles estão em Roma de novo. Lembram que eles foram expulsos de Roma e foram para Corinto, onde Paulo os encontrou lá a primeira vez. Eles estavam vindo de Roma, perseguição, talvez Nero. Depois a perseguição afrouxou mais. Então eles estavam em Éfeso, foram para Corinto, de Corinto para Roma. Eles estavam de volta a Roma. E abriram uma igreja na casa deles de novo. 2 informações que esse texto ainda nos dá sobre o casal. Primeira, eles são chamados de meus cooperadores em Cristo Jesus. No grego, a palavra cooperadores é companheiro de trabalho. É a ideia aqui. Então, o treinamento que receberam de Paulo tinha um propósito, eles trabalharem para Cristo. Trabalho era a ideia. Não foi por acaso que eles chamaram Apolo para o instruírem. Não foi por acaso que eles abriram uma igreja em Éfeso. E depois em Roma, na casa deles. Eles estavam trabalhando. Isso era trabalho. Meus companheiros de trabalhos. Um sonho para esta igreja é que todos os seus membros se tornassem trabalhadores por Jesus Cristo. Trabalhadores por Jesus Cristo. Ótimo que venham aos cultos, cantem no coral, ouçam pregação. Ótimo, ótimo. Mas qual é o trabalho
o trabalho... Bom, coral é um trabalho, mas vir aos cultos, ouvir pregação, qual é o trabalho de vocês aí sentados? Qual é o trabalho de vocês aí sentados? Se tem alguém trabalhando aqui, eu sei quem é. Pela graça de Deus e com muita honra. Mas vocês não estão trabalhando aí, não. Eles estão quietinhos aí, ouvindo. Então isso não tem importância. Claro que tem, muitíssima importância, fundamental. Vocês estão aprendendo, claro. Mas trabalho, não. Porque eu já fui para o culto, de manhã e de noite. Você deu aula na escola dominical? Não. Você ajudou de alguma forma na manutenção da igreja, no domingo lá, consertar alguma coisa? Não. E você fez o que lá? Assisti uma aula. E depois, tomei um cafezinho, bom danado. Você fez o café? Não, estava feito. Feitinho. Aí você não reclamou que não tinha um açúcar. Legal. Não reclamou, mas pediu, cadê o açúcar, né? Tudo bem. Aí você foi para o culto. E estava frio lá, estava bem frio. Quem ligou o ar-condicionado? Aí você assistiu um culto. Assisti. Aí depois fui para casa. Trabalho duro, né? Aí depois, de tarde, de novo, mais trabalho? Mais trabalho. Se apronta, vai para a igreja, aí canta aqui uns 3 hinos, um trabalho, 4 hinos, e às vezes o pastor ou o dirigente diz, irmãos, né, trabalhem mais com a língua, com as cordas vocais. Tudo bem, mas muitos cantaram, e graças a Deus. Aí houve a pregação. Que domingo duro para vocês, né? Trabalho. Aí amanhã é o dia do seu trabalho. Aonde? Na empresa. No seu negócio. É o seu trabalho. Onde é que tu vai, papai? Vou para o trabalho, meu filho. Não é assim que dizem? A mãe, o pai, vou para o trabalho. Agora, aí vai ter um estudo bíblico na sua casa e você é líder lá, trabalho típico, lindo, espetacular. E você sai para visitar um irmão no hospital, trabalho cristão, lindo. Você vai ajudar alguém com as crianças, com os adolescentes, trabalho. Coral, trabalho, cantar aqui, tocar ali, trabalho, amém. Mas eu quero incentivar para os que trabalham, nesse sentido, que continuem trabalhando, dando duro para aprender o seu instrumento da melhor maneira possível, para louvar a Deus com isso, com a sua voz, com as suas aulas, com a sua participação no grupo satélite. Mas eu não sei ensinar. Mas vá, participe, que você, ao dar um palpite, ao dar uma opinião, a conversar ao levar um convidado, você está, de uma certa forma, trabalhando. Então eu quero encerrar com a segunda observação aqui, sobre o casal, quando diz, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. O que houve? Não sei. Não sei o que houve que o casal arriscou a própria vida por Paulo. Não sabemos. Mas tiveram muita coragem e demonstraram muito amor a Paulo. Mas como sabemos do zelo deles por Cristo, eu poderia dizer, sem medo de errar, que valia a pena morrer por Paulo, não só por fato de ser grande amigo de Paulo, que tudo bem, justifica até você sacrificar por outro, até se expor a algum perigo, mas, com certeza, por quem Paulo era, apóstolo de Cristo, pregador do Evangelho, morre por esse homem aí, para que ele continue com o trabalho dele, valia a pena. Então, o zelo e o compromisso desse casal pela causa de Cristo transborda, irmãos, por essas passagens que falam deles. Pois não acabou, não. Tem a última. 10 anos depois, Paulo, no fim da vida,
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19. Paulo, preso em Roma, perto de morrer, escreve sua última carta ao discípulo Timóteo, que tudo indica que estava em Éfeso. Aí ele diz, 2 Timóteo 4 e 19, saúda Prisca e Áquila, a casa de Onesíforo e tal. Ele estava escrevendo para Timóteo que estava em Éfeso. Quem estava lá de novo em Éfeso? Priscila e Áquila. Prisca é outro nome alternativo para Priscila. Era o mesmo casal lá, de novo, em Éfeso, pela segunda vez. Devem ter voltado para lá, como tudo indica. Agora, claro que, agora eu vou falar para casais, nem todo casal tem a mobilidade e a disposição de viajar como Áquila e Priscila, e a condição, e tudo é muito diferente, obviamente. Mas que todo casal precisa ter o zelo e a paixão pelo reino de Cristo e mostrar esse zelo, essa paixão, da maneira como é possível, dentro da própria conjuntura deste casal, desta família, seria muito, muito interessante. Então, quero desafiar os casais desta igreja, os Áquilas e Priscilas, onde estão aqui entre nós. Quando eu digo onde estão, não quer dizer, isso não significa, não tem nenhum aqui, eu gostaria de encontrar ao menos um. Não é isso. Temos vários casais, Áquila e Priscila entre nós, além de um literal, né? Mas temos figuradamente, graças a Deus pelos casais que trabalham na igreja, temos vários, famílias envolvidas, amém. Então, mas o que eu estou dizendo é que todos estão aí, estão sentados, ouvindo, graças a Deus pelos que trabalham, é uma bênção e um valor enorme para esta igreja ter um casal, Áquila e Priscila, no sentido de que esse casal era. Não precisa chegar ao ponto de fundar igrejas na própria casa, de viajar para fundar mais igrejas lá, e uma extrema mobilidade como esse casal indicava que tinha. Não há necessidade, mas seria muito bom que esses casais abrissem suas casas para algum trabalho de Cristo, se dispusessem a investir tempo no trabalho da própria igreja, e desenvolvendo os seus dons, como casal, ou como homem, como marido, como mulher, esposa, de qualquer forma. Quem sabe se breve teremos alguma congregação ou alguma igreja nascendo na casa de um casal, de uma família da igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a trabalhar para Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.